Me lembro que foi numa sexta-feira, acho que era umas 4 da tarde. No dia seguinte, eu ia fazer o workshop de sketches e eu recebi uma mensagem no Instagram de um cara perguntando sobre uma imagem que eu fiz. Ah, cara, como é que você fez essa imagem? E eu respondi ele, olha, eu fiz assim. Inclusive, na hora eu abri o Photoshop, mostrei pra ele ali. E esse cara era o Gibran. E hoje eu vou contar uma história pra você de como que, às vezes, é uma questão de... É um detalhezinho que tá te prendendo e você nem sabe. E o mais importante, você nem sabe que você consegue fazer as coisas. O Gibran mandou uma mensagem pra mim. Logo ali a gente começou a conversar e ele já participou no workshop que aconteceria no dia seguinte. E eu comecei a acompanhar o Gibran. O Gibran é um sócio de um escritório de arquitetura, trabalha na parte da visualização. E eu depois até fui até a cidade, né, dele, porque eu ia fazer encontro lá. A gente se conheceu, a gente saiu muito lá. Foi andar de barco, tomar café e sempre conversando. E o Gibran hoje, ele conseguiu algo que nem ele sabia que conseguiria. Tão simples e que uma conversa, um detalhe mostra e fez com que ele criasse essa imagem aqui em muito pouco tempo. E essa imagem, que é uma Opera House, é o tipo de coisa que eu expliquei pra ele. Cara, pega uma linha, dá um sweep, vai mexendo, vai criando. Ele tem hoje um workflow, a capacidade de criar os sketches que ele não tinha anteriormente, porque ele se libertou da maneira que ele era acostumado a fazer imagem. Você tá ouvindo esse vídeo, você fala assim, Franzão, trabalho no mercado do Brasil. Tô falando de torres, empreendimentos. Esses projetos que você tem aí são projetos conceituais, de competição, aeroporto, museu, opera house. É claro que você consegue fazer. Mas o que eu quero te dizer é que é trabalhoso, realmente. Você fazer a adaptação do workflow. Não é simples, dá trabalho, mas você aprende a fazer sketches. Você aprende a trabalhar com o workflow que é aplicado nos estúdios internacionais. O mercado é diferente, mas o workflow ele é sempre adaptável. O ser humano sempre se adapta. Eu vivo viajando, faz muito tempo que eu viajo, eu não tenho um local fixo. E eu vou estar em um país diferente, uma língua diferente, comida diferente, uma rotina diferente. E eu percebi que o meu corpo, ele se adapta às minhas necessidades. Quando você se coloca na situação, você se adapta. Muita gente acha que não tem o olhar de imagem europeia, que não tem a criatividade para criar. Mas o Gibran foi um exemplo muito claro disso, que se você entende que você precisa quebrar algumas regras ali para começar a realmente criar, colocar a sua visão numa imagem, e esse é um exercício, isso não é fácil, mas de novo, faz com que você chegue nesse workflow de sketches. Então, o Gibran foi um caso muito legal, porque ele hoje consegue fazer imagens com uma rapidez, e principalmente usando ferramentas como a AI no processo, que antes ele nem saberia que ele ia conseguir fazer esse tipo de imagem, porque o mercado brasileiro, a gente está acostumado com projetos mais residenciais, torres, coisas mais comuns para o nosso dia a dia. Mas quando eu cheguei na Europa, eu tive contato com esse outro mercado. São projetos de competição. Pesquisa com arquitetos como Zaha Hadid, Big, Mad, Shop, Architect. Você começa a entender. Peraí, é diferente. Se você entra no meu site, você vai na minha galeria, você vai ver o que eu tô falando. Então, assim, o que tem de especial? Não tem nada mágico. O que existe é um processo. E o que existe é também você entender que você está moldado em um mercado. E esse mercado te diz, olha, você tem que usar uma lente X, você tem que usar uma luz Y, um HDRI assim. E esse tipo de coisa é o que com o tempo vai te colocando num loop. Você tá aí no escritório, tá trabalhando, projetos comerciais, projetos comuns. Não tem como eu chegar e pedir pra você, não, mas, cara, você vai criar. Não, você precisa de um passo a passo, mas também precisa se interessar. Então o Gibran, hoje, cara, incrível assim, como que ele usa as ferramentas para criar de maneira muito rápida, de maneira simples e muito dinâmica, errando fácil, acertando, usando muito Photoshop, usando Full 3D. Independe. No final das contas, são todas as ferramentas que você tem à disposição
que hoje em dia são muitas, que vai tirar as ideias da sua cabeça e faz com que você tenha essa rapidez. E um ponto hoje em dia a gente tem muita discussão de, mas isso foi feito com AI, ou deu Enhance. Não, eu tenho que modelar porque senão não vale. Eu acho que é uma questão de contexto, uma questão de entender o propósito do projeto, do que você está fazendo. Por quê? Se você tem um projeto que vai ter animação 360, que você vai precisar fazer planta humanizada, obviamente você vai ponderar na hora de usar uma fotomontagem, de usar AI, vai sim implementar isso, mas de maneira ponderada. Agora, quando eu falo dos sketches, eu tô falando de projetos de competição. Projetos que não tem muito detalhamento. A gente não tá falando de um projeto para mostrar entrada de um condomínio, living, piscina. Não, tá falando de um aeroporto. Uma coisa mais macro, ou um museu, sabe? Um opera house, tipos de projetos mais nesse contexto. Para isso, você percebe que eu fazer uma imagem como essa aqui, de opera house, com muitas pessoas, hoje, tendo esse workflow e atendendo esse mercado dos sketches, pra mim, eu não tenho esse luxo de parar e pegar cada pessoa de modelo e colocar lá. Vão ser imagens muito específicas. Então eu vou usar fotografia, eu vou usar AI para corrigir coisas, para fazer enhance. E isso faz com que eu tenha uma velocidade muito grande, mantendo a parte criativa. Então queria trazer essa história do Gibran. Gibran, um abraço para você. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Fala, Franzão, faz mais. A gente quer saber mais do mercado internacional, como que funciona lá fora. No Ratatouille tem aquela frase, qualquer um pode cozinhar. E eu trago isso para os sketches através do Gibran, que um dia ele falou assim, eu vou sketchear. Então eu acho que qualquer um pode skatear. É uma questão de tentar e entrar nesse universo. Galera, é isso. Até o próximo vídeo.